Hoje ainda é dia 20 de abril de 2015. Vamos entrar na aula seguinte da preparação para a confissão. E nós já falamos dos 3 primeiros mandamentos. Agora a gente precisaria falar dos mandamentos da igreja, que são simples, mas um deles é muito profundo. Ele vai exigir uma explicação maior de nossa parte. Então, existem 5 mandamentos da igreja. Todos eles muito simples, no seu básico. Um de uma profundidade extraordinária no seu, digamos assim, desenvolvimento. Esses 5 mandamentos são, em primeiro lugar, um mandamento que é igual à segunda parte do terceiro mandamento que a gente citou da lei divina. É o guardar domingos e festas. Tá? Na medida que é um mandamento divino, esse se refere à vida espiritual e a você doar uma parte, mais ou menos 1/7 do teu tempo útil, para a vida espiritual, para a oração e para se aproximar-se diretamente com Deus, para a comunhão com Deus. Na medida em que a igreja preceituou algumas coisas, nós temos aí a obrigação de evitar certos trabalhos nos domingos e dias santos e assistir à missa nos domingos e dias santos. Sobre este, a gente já falou quando a gente estava no terceiro mandamento. Então, a parte que é da igreja, deste mandamento, é a parte de abster-se de certos trabalhos e de assistir à missa. Então, essa parte é o que a igreja tem como, digamos assim, primeiro mandamento. Um outro mandamento da igreja é que a gente se confesse pelo menos uma vez ao ano. E este pelo menos, esses mandamentos da igreja não têm uma ordem certa que eu saiba, então são 5, mas em alguns lugares o que eu estou citando como primeiro pode ser o terceiro e assim por diante. Digamos assim, o segundo mandamento da igreja, que poderia ser o de qualquer número, o segundo mandamento da igreja é a gente confessar-se uma vez ao ano. E este mandamento, a igreja exige que ele seja cumprido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro. Quer dizer, ao longo do ano. E isto a igreja nos obriga, mesmo que nós não tenhamos um pecado grave. Tá? Quando nós cometemos um pecado grave, nós não podemos comungar, a não ser que primeiro nós tenhamos nos confessado sacramentalmente. E se a gente já tem todos os pecados graves que nós cometemos perdoados pelo sacramento da confissão, nós podemos comungar quantas vezes quisermos, uma vez por dia, no máximo, uma vez por dia no máximo, sem necessidade de confissão. O novo Código de Direito Canônico permite que a pessoa comungue uma segunda vez no dia, não mais do que isso, mas desde que essa segunda comunhão seja dentro da missa. Se a primeira comunhão do dia
pode ser dentro da missa, como tem sido mais comum nos dias de hoje, ou fora da missa. Mas se houver uma segunda, tem que ser dentro da missa completa. E antes de 83, só era permitido uma comunhão por dia. E não importando como fosse a segunda. Esse segundo mandamento da igreja e preceitua, porque assim a igreja o pede, que mesmo que a gente não tenha um pecado grave, nós nos confessemos uma vez por ano. Se a gente não tiver pecado grave algum cometido desde a última confissão, nós podemos renovar a confissão de um pecado grave passado. Isto não é proibido, inclusive este é louvável. Porque nós não nos confessamos apenas para obter o perdão dos pecados. Nós nos confessamos para receber a graça sacramental da confissão. E a graça sacramental da confissão, ela é útil para a gente crescer na vida cristã, e é útil inclusive para nos dar mais força de não voltar a cair no pecado. E para que haja confissão, tem que haver acusação. E nós somos obrigados a nos acusar de todos os pecados graves que nós cometemos desde a última confissão, sem exceção. Porém, se nós não temos nenhum pecado para confessar desde a última confissão, nós podemos repetir a confissão de qualquer pecado que nós já fizemos para que seja matéria válida de confissão. E isso é suficiente para a gente receber a absolvição. Pode-se também confessar os pecados que não são graves, que são pecados leves, que a gente já explicou nas primeiras aulas o que era. Só que neste caso, a gente tem que estar realmente arrependido deles e com verdadeiro propósito de se emendar. Se a gente fizer uma confissão de pecados leves, dos quais a gente não tenha verdadeiro propósito de nenhum deles de se emendar, esses que a gente se acusa, e por ser leve, a gente não se dá conta que a gente tem que, se o confessou, tem que fazer um propósito de se emendar em definitivo. Se todos os pecados que a gente confessou são leves e nenhum deles tinha um verdadeiro propósito de se emendar, a confissão é inválida. Então o melhor nesses casos é que a gente renove a acusação de um pecado grave que nós já fizemos na vida passada. E isto, como supostamente, desde que nós temos o propósito de não cometê-lo mais, isto já é o suficiente para validar a confissão, mesmo que a gente possa não ter uma certeza absoluta se o nosso propósito nos leves é inteiramente absoluto. Na hipótese que alguém nunca tivesse cometido pecado, nem grave nem leve, o que é impossível, certo? Só a Virgem Maria consta uma coisa dessas. Poderia haver alguém tão santo que nunca tivesse cometido um pecado leve, pelo menos. Não é impossível, não é totalmente impossível que houvesse alguém tão santo que nunca tivesse cometido um pecado venial totalmente deliberado. Mas mesmo assim, existe a obrigação de se confessar uma vez ao ano. Aí que essa obrigação é para todos. Tem que se confessar uma vez ao ano. E não se pode calar um pecado grave em confissão conscientemente. Aquela pessoa que tivesse vergonha de acusar um pecado que ela fez, que fosse matéria grave de confissão, e ela calasse esse pecado por causa disso, ela estaria cometendo um sacrilégio. A confissão não seria válida
e ela não teria nenhum pecado perdoado, e ela teria, além disto, um outro pecado de sacrilégio para cometer, cometido. E se ela fosse se confessar de novo, para reparar isto, ela não poderia apenas acusar o pecado que ela calou, porque a confissão anterior não foi válida. Tá? Ela deveria repetir a confissão inteira que ela tinha que fazer, e mais o pecado mais o pecado de omissão que ela cometeu, porque a anterior não valeu. Certo? Diferente é o caso que ocorre quando nós fazemos o exame de consciência corretamente, de uma maneira diligente, e apesar disso nos esquecemos de contar algum pecado cometido na confissão. Neste caso, o pecado é perdoado, porque não foi uma omissão voluntária, mas fica ainda a obrigação de confessá-lo na próxima vez em que retornarmos ao sacramento da confissão. Não é necessário confessá-lo o quanto antes. Como os pecados já foram perdoados, pode-se comungar e acusar o pecado omitido por esquecimento na próxima vez em que nos confessemos. E a confissão ela tem que ser precedida de um exame de consciência que dentro de um tempo normal ela possa o impenitente se lembrar de todos os pecados graves que ele cometeu. Isto, na primeira confissão da nossa vida, quando a gente está voltando para a igreja, pode ser difícil e demorado de fazer, pode exigir alguns dias de trabalho. Mas depois que a gente se confessa pela primeira vez, que nós já estamos atentos para não cair em pecado, nas vezes seguintes é extremamente fácil de ser realizado. A gente faz um exame de consciência e nós em questão de alguns minutos, ou até nem isto, a gente lembra de quais são os pecados graves que a gente fez, se é que nós os fizemos, e a gente se confessa. Então o exame de consciência não é nenhum absurdo de dificuldade. Quer dizer, o tempo necessário é o tempo que a gente necessita para lembrar das coisas. Se a gente percebe que já lembrou o que tinha que lembrar e não vai lembrar mais facilmente outra coisa, mesmo que houvesse uma outra coisa, se aparentemente não está no horizonte que ela vai vir, o exame de consciência já está realizado. E aí a gente deve se acusar com a certeza de que nós nos arrependemos, reconhecemos o erro e que nós nos propusemos a nunca mais a voltar a pecar, e a gente está pronto para fazer a confissão. E o bom seria que as pessoas pudessem se confessar mais vezes e que não apenas uma vez ao ano. Então, o quanto seria bom varia muito de caso para caso, inclusive da facilidade com que a gente tem para se confessar. Se a gente mora num mosteiro onde os sacerdotes para vir à confissão estão muito acessíveis, e não seria uma coisa má que a gente se confessasse até toda semana. Mesmo que a gente não tivesse motivos muito graves para se confessar, ou motivos muito sérios, não digo matéria grave, a graça sacramental que a gente recebe na confissão é um tesouro preciosíssimo. E que a gente não deve evitá-lo só porque não cometeu um pecado grave. Agora, para a maioria das pessoas, e com a falta de bons padres que existe hoje, e a dificuldade de acesso às igrejas, você se confessar uma vez por semana
seria um transtorno mesmo. Ele impediria uma série de outras coisas, inclusive de prática religiosa. Então, isto varia dependendo do acesso que a gente tenha a um bom sacerdote e das condições da própria pessoa. Mas, de modo geral, não seria muito bom que a gente deixasse passar mais de 2 meses sem se confessar. Seria uma boa prática nós nos confessarmos a cada 2 meses, mais ou menos. Certo? Para os dias de hoje, para as condições de uma cidade brasileira comum, ou sul-americana, ou latino-americana, ou americana em geral, do Canadá à Argentina e da Europa, não posso falar por outros lugares, mas na Europa e América é uma coisa bem factível confessar-se 2 vezes, uma vez a cada 2 meses mais ou menos, e isso é muito bom. O terceiro mandamento da Igreja, e eu estou falando agora apenas na materialidade da coisa, isso tem uma profundidade muito maior. O terceiro mandamento da Igreja é que a gente comungue pelo menos uma vez ao ano. Mas não é mais esse preceito do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro. A Igreja pede que a gente comungue uma vez ao ano, pelo menos, entre a quarta-feira de cinzas e o dia de Pentecostes. Muito antigamente, na Idade Média, a Igreja exigia que a gente comungasse uma vez ao ano na semana da Páscoa, ou talvez até na própria Páscoa. Mas na Idade Média havia uma quantidade imensa de padres e uma facilidade de comungar e de se confessar que não existe hoje. Então, esse preceito, que era comungar na Páscoa, não ao longo do ano, na Páscoa, foi sendo ampliado, até que passou, nos dias de hoje, a um período de 90 dias, que é desde a quarta-feira de cinzas até o dia de Pentecostes. Da quarta-feira de cinzas, que é quando começa a quaresma, até a Páscoa, são 40 dias. Da Páscoa até Pentecostes, são 50 dias. 50 mais 40 dá 90. Então, há um período de 3 meses em que a gente é obrigado a comungar por preceito da Igreja. E este preceito no Brasil, em épocas passadas, por privilégio da Santa Sé, chegou a ser até maior do que isso. Quando eu era criancinha, esse prazo ia da quarta-feira de cinzas até o dia de Nossa Senhora do Carmo, que é no dia de 16 de julho. Então era bem maior do que 90 dias. Era um privilégio concedido para o Brasil. E esse privilégio, pelo que eu posso entender, canonicamente não existe mais. Eu posso estar enganado, mas eu já andei examinando essa questão. Ele deixou de existir. Então agora vale, salvo decisão em contrário da autoridade da Igreja, que está no direito canônico e vale para o mundo inteiro, da quarta-feira de cinzas até o dia de Pentecostes. E obviamente, se uma pessoa se converte 3 dias antes de Pentecostes e tem que fazer uma preparação para a confissão, e é impossível fazer isso até o dia de Pentecostes, ela está dispensada de fazer isso. Ela deve procurar fazê-lo o quanto antes. Tá? E as pessoas que não o fizeram no tempo certo, a Igreja preceitua que elas o façam o quanto antes. E havendo algum motivo espiritual grave, ou sério, ou razoável, justo,
que pode ser avaliado por um bom sacerdote, facilmente se entende que a pessoa pode estar dispensada disto. Mas é muito difícil haver um motivo razoável. O prazo é um prazo justo. O único motivo razoável que costumeiramente pode acontecer é que uma pessoa resolve voltar para a igreja já no fim, depois da Páscoa. Então já está perto do dia de Pentecostes e não dá tempo para que a pessoa ela aprenda as coisas básicas em tempo para comungar antes do dia de Pentecostes. Tirando isto, é muito difícil. É muito difícil na vida de uma pessoa comum, de um cristão comum, num país como os da América e da Europa, ela não conseguir comungar nesse prazo. E isto é preceituado sob pena de falta grave. Quer dizer, ainda que a pessoa tenha comungado o ano todo, até a quarta-feira de cinzas, e depois o ano todo, depois de Pentecostes, a igreja quer que a gente comungue entre a quarta-feira de cinzas e o dia de Pentecostes. Não obrigatoriamente na semana da Páscoa, como às vezes se pensa. É que o preceito foi criado na Idade Média, e naquela época o preceito dizia que nós somos obrigados a comungar uma vez por ano na Páscoa. Mas depois foi sendo ampliado e ficou o preceito. Isso se chama o preceito pascal. Mas é um pascal amplo. Não é só na Páscoa. Agora vamos falar sobre o quarto preceito da Igreja. Lembro que estamos falando apenas da materialidade desses preceitos. Vamos abordar a profundidade do assunto mais tarde. O quarto preceito da Igreja é o de fazer jejum e abstinência nos dias preceituados. A prática do jejum e abstinência que a Igreja preceitua é de uma simplicidade extraordinária, a tal ponto que ficamos inclusive surpresos sobre como e por que a Igreja pode exigir uma coisa tão simples, quase simbólica, sob pena de pecado grave. O preceito do jejum e da abstinência é de uma simplicidade que, diante da perspectiva de um pecado grave, parece beirar a simploriedade. E, no entanto, a Igreja assim o exige. Por quê? Jesus disse que nós devemos rezar e jejuar. E a Igreja, portanto, supõe que os cristãos pratiquem o jejum e a abstinência de uma maneira generosa. Mas ela não quer exigir o preceito em toda esta extensão, sob pena de pecado grave, porque as circunstâncias em que as diversas pessoas vivem em todo o mundo são muitas, as mais variadas, e não se poderia dar, diante dessa situação, uma lei que fosse adequada para a vida de todas estas diversas pessoas em circunstâncias tão diferentes. Se preceituarmos certas regras de jejum para um atleta, podemos matar o homem. Preceituar a abstinência de carne para os cristãos que vivem em países onde existe perseguição religiosa significaria quase obrigar a delatá-los diante de todos e ser mortos. Se você é um diplomata e tem que participar de jantares e conversas onde se irá evitar uma guerra e começar a dizer que não pode comer isso e aquilo porque está fazendo jejum, a potência inimiga poderá interpretar isto como sendo uma provocação e não haverá tratado assinado. Haverá justamente a guerra que teríamos que ter impedido. Há tantas circunstâncias fortuitas e imprevisíveis que preceituar rigorosamente um jejum canônico sob pena de pecado grave pode tornar-se uma imprudência. Como se poderia, por exemplo, preceituar a abstinência de carne ou jejum para um cozinheiro ou um maître que trabalha num estado secular?
a profissão seria impossível de ser cumprida. Como um cristão poderia ser cozinheiro nessas circunstâncias? A Igreja poderia simplesmente abolir a obrigatoriedade do jejum sob o ponto de vista de uma lei meramente canônica ou eclesiástica, deixando apenas o preceito geral de Jesus, que é necessário rezar e jejuar. Mas Paulo VI, Sua Santidade Papa Paulo VI, julgou corretamente nos anos 60 que se a lei fosse totalmente abolida, apenas do ponto de vista da lei eclesiástica, os fiéis e os homens em geral imaginariam que teria sido decretado simplesmente a revogação de qualquer lei nesse sentido, tanto eclesiástica como divina. O jejum e a abstinência seriam coisas de um passado arqueológico. Então Paulo VI, nos anos 60, decidiu continuar exigindo o jejum e a abstinência, mas com exigências mínimas, quase diríamos simbólicas, mas como verdadeiras exigências, para mostrar que o preceito existe, que ele é sério, continua existindo como sempre, mas que a Igreja exige que se cumpra o jejum de uma maneira extremamente simples, apenas para proclamar que o jejum e a abstinência são coisas que ainda existem e que devem ser levadas a sério, mas cuja verdadeira extensão, ou cuja extensão em que serão praticados, dependerão da boa vontade, do conhecimento, da prática e das circunstâncias de cada um. Assim, neste quarto mandamento, a Igreja exige que todos os fiéis, em primeiro lugar, a partir dos 14 anos em diante, sem um limite superior, façam abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano. Estamos falando de abstinência de sangue de animais de sangue quente, como pássaros, aves, carne de boi, mas não de animais de sangue frio, como peixes. Não estamos falando também dos derivados da carne, que não caem no preceito da abstinência, como leite, ovos, manteiga e temperos feitos à base de gordura animal. Todos os fiéis, portanto, desde os 14 anos de idade completos, são obrigados a fazer abstinência de carne todas as sextas-feiras do ano. Porém, como poderia ser muito difícil exigir isto em muitas circunstâncias no mundo todo, a Igreja também estabeleceu que essa abstinência de carne pode livremente ser trocada por qualquer obra de piedade. A Igreja não define aqui o que é uma obra de piedade, mas sem dúvida não o faz porque subentende que obra de piedade é aquilo que, na Igreja, sempre todos entenderam que fosse uma obra de piedade. Recolher-se para rezar 10 minutos seria uma obra de piedade. Rezar o terço seria uma obra de piedade. Rezar uma parte do terço também. Ajudar os pobres por caridade. Assistir à missa. Comungar. Dar catequese. Meditar nas Sagradas Escrituras. Ler piedosamente alguns capítulos da Bíblia. Qualquer coisa que na Igreja sempre entendeu como alguma prática de piedade, dispensa de se fazer abstinência de carne nas sextas-feiras. Eu suponho que não poderia ser considerada uma prática de piedade o exercício da própria profissão corriqueira do dia a dia, como se alguém, por exemplo, sendo médico, atendesse seus próprios pacientes, ou um eletricista consertasse uma caixa de luz dentro do seu serviço, do seu expediente de uma família que está sem luz elétrica. Não me parece que seja isto o que a Igreja está propriamente pedindo quando diz que podemos substituir a abstinência de carne das sextas-feiras por uma obra de piedade. Mas é indubitável que aquilo que a Igreja sempre chamou em todos os tempos de obra de piedade, e que é facilmente compreensível
lendo e consultando o que a igreja sempre falou e se referiu a esse respeito, é algo e são coisas que podem ser feitas com uma facilidade imensa, a qualquer momento, nas circunstâncias as mais diversas. E é por isso que a igreja está permitindo fazer esta troca. É tão fácil fazer uma obra de piedade que um cristão que passasse um dia inteiro sem conseguir fazer uma única obra de piedade seria, inclusive, um cristão suspeito. Se alguém não reza, não lê as Sagradas Escrituras, não medita em Deus, não faz nenhum bem ao próximo, é quase impossível que possa ser um cristão sincero. Mas se este fosse o caso, por alguma circunstância incomum, e que ele conseguisse passar 24 horas sem fazer nenhuma obra de piedade e comesse carne numa sexta-feira, ele estaria violando o preceito da abstinência. E apesar da sua simplicidade e da sua aparente parvidade de matéria, se trataria de matéria grave. Além da abstinência, o quarto mandamento também preceitua o jejum. A esse respeito, a igreja preceitua que em 2 dias do ano, somente 2 dias do ano e não em toda sexta-feira, e esses 2 dias são a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, são os 2 limites da quaresma. A quaresma começa na sexta-feira santa e termina justamente com a Páscoa. Os fiéis façam jejum e abstinência de carne de animais de sangue quente. Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, a abstinência de carne é obrigatória e é obrigatório também o jejum. Assim como a abstinência de todas as sextas-feiras do ano, a abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa obriga todos os fiéis a partir dos 14 anos de idade. Mas nesses 2 dias especiais, a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, esta abstinência é obrigatória, sem direito à comutação por obras de piedade, a menos que, por circunstâncias imprevisíveis, o cumprimento desse preceito pudesse causar um dano gravíssimo, como, por exemplo, expor a pessoa a um risco de morte. O jejum da quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa obriga todos os fiéis maiores de 18 anos até terem completado os 60 anos. O jejum da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa também não pode ser comutado por obras de piedade, a menos que, como no caso da abstinência ou de qualquer outro preceito meramente eclesiástico, por circunstâncias imprevisíveis, o cumprimento do preceito pudesse causar danos gravíssimos, como expor uma pessoa a um risco de vida. O jejum da quarta-feira de cinzas e da sexta-feira santa consiste em fazer, no dia, apenas uma única refeição completa, por exemplo, o almoço ou a janta, respeitando-se, durante esses alimentos, a abstinência de carne. No lugar das demais refeições, como o café da manhã ou a janta, pode-se tomar alguma coisa muito leve, apenas para não deixar o estômago totalmente vazio durante muito tempo. Pode-se tomar água a qualquer momento, quantas vezes se desejar, assim como os remédios que sejam necessários à saúde. O jejum também é obrigatório, eu esqueci de dizer isso na hora da Eucaristia, o jejum também é obrigatório antes de comungar. Até uns 80 anos atrás, para poder comungar, era obrigatório fazer jejum a partir da meia-noite até o momento da Eucaristia. Então, se você fosse assistir missa às 11 da manhã, você tinha que ficar em jejum completo, exceto água.
desde a meia-noite que bateu o sino, que deu o sinal da meia-noite, até o momento da Eucaristia. Nesta época, era muito comum se celebrar a missa só de manhã cedinho. E o Papa Pio XII, que reinou entre a Segunda Guerra Mundial, de 1939 até 58, ele mudou o jejum para 3 horas antes da Eucaristia. E a partir daí começaram a se difundir as missas vespertinas, que não havia vista vespertina na igreja praticamente antes disso, porque você teria que ficar de jejum desde meia-noite até as 6:30 da tarde. Jejum absoluto, tá? Não esse de fazer uma refeição. E então, a partir do momento que começou a lei do jejum eucarístico de 3 horas, antes do momento da confissão, da comunhão, não antes do momento do início da missa, começaram as missas vespertinas, começou a se celebrar em todo o mundo com frequência, missas às 5, 6, 7 horas da tarde. E depois, com o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI diminuiu este jejum para 1 hora. Como geralmente uma missa demora 45 minutos, e esse jejum de 1 hora é antes do momento em que nós recebemos a Eucaristia, e não 1 hora antes da missa, então isto faz com que, na maioria das vezes, seja lícito a gente até comer alguma coisa até meia hora antes da missa, desde que a Eucaristia seja tomada 1 hora depois. Esse 1 hora, como é uma lei da Igreja, os livros de moral sempre entenderam que é para ser tomado rigorosamente. Então, quando era meia-noite, não podia passar 1 minuto da meia-noite. Só podia comer antes da meia-noite. Sempre se entendeu assim. Quando era 3 horas, era 3 horas. Não era 2 horas e 55 minutos. E se a gente seguir o mesmo critério que não consta que a igreja tenha alterado, essa 1 hora é 1 hora. O indivíduo que percebeu que são 59 minutos, ele não tem o direito de comungar. Por que é assim? Poderia ser diferente, mas é assim que a lei da igreja é. Isso não consta ter sido alterado. E então não é lícito para uma pessoa, ainda que um padre, um bispo, um teólogo, um canonista diga, não, mas isso é bobagem. Isso não é bobagem, porque isto é um preceito eclesiástico. A gente tem que obedecê-lo como a igreja pede. A igreja pede que seja assim. Não consta que ela alterou. Sempre se considerou assim. Sempre se ensinou assim. E sempre foi explicado assim. E a igreja sempre soube disso. E a igreja nunca corrigiu. Então, essas coisas não são direito natural. Tá? Essas coisas são direito eclesiástico. Então, se a igreja manda assim, não é lícito a gente dizer, não, mas eu acho que é diferente. Se fosse direito natural, a gente poderia tentar compreender a lógica da coisa para se ajustar à finalidade da coisa. Mas como é direito canônico e é desse jeito que foi preceituado, é assim que a gente tem que obedecer. Então, é 1 hora mínimo exato. E é a mesma coisa quer dizer, teoricamente, pelo direito natural, é um absurdo você exigir, sob pena de pecado grave, uma abstinência de carne que você pode trocar por qualquer coisa. Praticamente, você não exige nada. Mas é assim que a igreja preceitua. E ela, inclusive, faz de propósito. É tão fácil que é só para lembrar para as pessoas que existe isso, que a gente gostaria que fizesse melhor. A mesma coisa da Eucaristia.
uma vez só por ano é muito pouco, mas é o que ela está preceituando e tem que ser obedecido. Se ela diz que é da quarta-feira de cinza até o Pentecostes, se comungou 100 vezes fora desse período e nenhum nesse período, você está indo contra o que ela pediu. Então, essas coisas, elas são assim porque é assim que ela quer ser obedecida. E não consta que ela tivesse mudado de ideia. Tá? Se constasse, é ela que manda. Certo? Então, nós não temos direito de mudar. Certo? Isso é feito assim para o bem dos fiéis e é assim que tem que ser. O último preceito da igreja é o de pagar o dízimo conforme o costume. Dízimo, em princípio, significa 10%. Supostamente, por esse mandamento, parece que deveríamos contribuir para a igreja com a 10ª parte dos nossos rendimentos. Porém, é importante perceber que o mandamento não diz apenas para pagar o dízimo, mas para fazê-lo conforme o costume. O que significa este conforme o costume? Conforme o costume, aqui significa que o dízimo deverá ser pago conforme o costume estabelecido pela igreja local, aonde residem os fiéis. Portanto, isso significa que existe de fato uma lei da igreja estabelecendo que devemos pagar o dízimo, mas que esta lei também afirma que isto deverá ser feito de acordo com o costume estabelecido pela igreja local. E nisto, a autoridade da igreja tem sido muito sábia, porque no Brasil o costume estabelecido é que o dízimo seja inteiramente voluntário e que não obrigue sob pena de pecado grave nem de pecado leve. Que não obrigue sob pena de pecado. Isto significa que, embora a igreja deseje que os fiéis ofertem o dízimo segundo julgarem que devam ou que possam, o fiel que não pagasse o dízimo não estaria cometendo pecado nem grave nem leve. A igreja, de fato, tem recomendado que os sacerdotes se esforcem por conscientizar os fiéis sobre as necessidades da igreja e que os fiéis, sem constrangimentos de consciência, ofertem o dízimo conforme acharem que devam ou que possam fazê-lo, sem que esteja sequer estabelecido que se trata de 10% dos rendimentos, como o nome pareceria indicar. A voluntariedade do dízimo significa que o fiel pode ofertar o quanto quiser, conforme seja o seu entendimento a respeito das necessidades da igreja e de quais sejam as suas possibilidades, sem que haja temor algum de pecado. Eventualmente, se houvesse uma mudança das circunstâncias históricas ou do quadro civilizacional ou das necessidades da igreja, a autoridade local teria o direito de introduzir mudanças no costume, e a igreja poderia passar a ter o direito de exigir de modo mais claro o dízimo para sua manutenção. Mas o fato é que a igreja tem usado de muita sabedoria a esse respeito, e no momento, como parece que é o mais adequado e coerente, a igreja no Brasil, e não só no Brasil, como na maior parte do mundo, que eu saiba, deseja que os fiéis contribuam com o dízimo, segundo livremente entenderem que o devam fazer. Então, esses são os 5 mandamentos da igreja. Guardar os domingos e festas, confessar-se uma vez ao ano, comungar uma vez por ano, observar o jejum e a abstinência de carne nos dias preceituados e pagar o dízimo conforme o costume, que no Brasil a igreja estabelece que é totalmente livre. Materialmente a coisa é esta. Porém, o mandamento da Eucaristia, de comungar uma vez ao ano, ele tem muita coisa profunda escondida.
E isto não pode passar em brancas nuvens. É que nem o preceito de não tomar o seu santo nome em vão, que na verdade o nome de Deus significa muito mais do que aparentemente está sendo exigido. E é a mesma coisa que o descanso no dia do Senhor, que está querendo dizer muito mais coisas do que aparentemente está sendo exigido. O preceito de a gente comungar uma vez ao ano, ele significa muitíssimo mais do que parece. E que não está caindo sobre a ótica do que é matéria grave, do que aquelas coisas que a gente não pode e não deve nem pensar em quebrar com elas. Uma das ideias da primeira confissão e das seguintes é justamente que a gente consiga abandonar de uma vez para sempre todo pecado grave, para ver uma divisão na nossa vida, antes e depois. E que a gente possa, livre dessas coisas que comprometem tanto, que acabam com a nossa vida espiritual, a gente poder crescer em direção a Deus. Sob o ponto de vista da matéria grave, a Igreja pede apenas que a gente comungue uma vez por ano. Mas dentro do mandamento da Eucaristia, existe uma profundidade absolutamente fora do comum que a gente não pode passar desapercebido aqui, para que a gente não perca a ideia de conjunto daquilo que Deus realmente nos está convidando. Então, este assunto nós vamos falar na próxima aula.